escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Na manhã de domingo eu estudo, quero mais de Deus conhecer. Acenda a luz para o seu caminhar, venha para a EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Então, meus queridos amigos que nos acompanham na Escola Bíblica Dominical aqui da Igreja Presbiteriana de Três Riachos, bom dia, se você estiver nos vendo da manhã, boa tarde, se estiver nos acompanhando à tarde, ou boa noite, se você tiver um tempinho à noite para assistir mais uma lição da Escola Bíblica Dominical sobre o Evangelho de João. Vocês sabem,
Estamos estudando o capítulo 18 e a nossa leitura vai aqui do versículo 28 e seguintes, que eu vou novamente ler para a nossa reflexão. Acompanhe então na sua Bíblia, João 18, do 28 em diante. Depois levaram Jesus à casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas para poderem comer a Páscoa. Então Pilatos lhes falou, dizendo: que acusações trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se não fosse malfeitor, não o entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos: tomai vós outros e o julgai segundo as vossas leis. Respondeu-lhe os judeus: a nós não é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus sob cercado, como ele haveria de morrer. Antes de nosso estudo, vamos orar pedindo que Deus nos dê entendimento. É muito importante isto, porque o Espírito Santo foi nos dado para nos levar e conduzir à verdade. E precisamos da sua ajuda nesta hora. Então oremos. Pai querido, obrigado, porque a tua palavra é viva. Ela tem sempre uma mensagem atual para nós. Permita que nosso coração nesta ocasião esteja aberto, sensível, pronto a ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Tira qualquer, Pai, preocupação, qualquer coisa que possa estar nos desviando a atenção, tirando, Pai, nossa concentração. E permita que agora atentemos, Pai, para o recado de Tua Palavra para o nosso coração. A Tua Palavra é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés, e que ela possa estar sendo usada pelo Espírito Santo para trazer mais luz à nossa caminhada com Jesus. É em nome dele que nós oramos. Amém e amém. Então, meus queridos irmãos, como nós lhes tinha falado anteriormente, esse texto de João 18 não é para a gente estudar assim, pegando versículo por versículo, desta forma, mas estudar sim as personagens que estão envoltas nessa história. E vocês viram que no nosso primeiro estudo, no dia 4 deste mês, vimos os judeus que trouxeram Jesus para Pilatos julgar. Vimos como eram movidos pelo ódio, como eram raivosos, rancorosos, como fazem tudo para se libertar, se livrar de Jesus, como inventavam coisas para condená-lo, como tentavam o tempo todo pegá-lo em alguma falha para assim o acusarem. Depois, nós vimos no estudo domingo passado, dia 11, vimos a figura de Pilatos, como ele tentava de alguma forma livrar Jesus, mas também não queria contrariar os judeus, porque ele já tinha contrariado os judeus várias vezes. Vocês lembram? Nós estudamos isto. Assim que ele assumiu o governo ali, o que ele fez? Vocês sabem, ele quis entrar na cidade com um pelotão de soldados, trazendo à frente uma haste, e nesta haste a imagem do imperador Tibérios, para que todos se curvassem e o adorassem. E os judeus dizem que aquilo era uma total heresia, uma irreverência, uma ofensa ao Deus Todo-Poderoso, que era o único digno de adoração, e ficaram muito irritados com ele. Depois ele disse que a cidade precisava de um novo aqueduto, mais água para a cidade, e por isso ele pensou em construir um novo aqueduto. Mas de onde viria o dinheiro? E ele prontamente se dispôs a pegar o dinheiro do templo. Se o dinheiro, o templo não está precisando de tanto dinheiro, vamos pegar esse dinheiro que está lá, as situações dos céus vão construir isso. E os judeus se irritaram grandemente, porque aquele dinheiro era consagrado a Deus. Depois vocês lembram que ele mandou fazer escudos para colocar na cidade com a figura do imperador, para que todos
reverenciassem, o adorassem e vissem ele como uma divindade, um enviado de Deus, um próprio Deus. E aquilo também foi para os judeus algo muito, muito ofensivo. Então ele estava de mal com os judeus ali, não estava bem. E para melhorar a sua reputação com os judeus, ele queria atendê-los, não deixando Jesus sair assim livremente, mas também não se sentia bem em condenar Jesus. E essas indecisões da vida, que muitas vezes nós também somos tomados, né? Queremos agradar a dois senhores e desagradamos os dois. Mas hoje nós vamos ver a figura de Jesus, que é a terceira personagem desta história. Aqui nós temos então um dos mais belos retratos de Jesus, com pinceladas assim magistrais. Se retrata um pouco mais do que nós já vimos sobre essa fascinante personagem da história mundial, aquele que mudou a história, o antes de Cristo e o depois de Cristo. Esse Jesus é aqui pintado de uma forma magistral. E nós podemos perceber, em primeiro lugar, essa majestade, esta pincelada bonita, esta grandeza da pessoa de Jesus, através do que acontece aqui nesse momento. Quando alguém, como Pilatos, recebe uma pessoa para julgar essa pessoa, mas ao olhar Jesus, Pilatos não estava conseguindo julgar. Porque na verdade nem eu, nem você, ninguém pode julgar Jesus. Pelo contrário, nós quando nos encontramos com Jesus, Ele que nos julga. Nós é que nos sentimos julgados por aquilo que nós temos feito, que não conduz à verdade. Diante de Jesus, nós não nos sentimos inocentes e Ele um pecador. Pelo contrário, nós somos pecadores e Ele é o Cordeiro Imaculado de Deus. Pilato até desdenhou dos judeus, fez aquelas ofensas a eles, né? Desdenhou da fé dos judeus, ridicularizou suas crenças, não respeitou aquilo que eles acreditavam, fez tudo aquilo para provocá-los. Mas quando ele está tratando de Jesus aqui, você pode perceber que em nenhum momento ele desdenha. Em nenhum momento ele trata Jesus com desprezo. Porque à medida que nós vamos lendo, nós percebemos que não é Pilatos que está controlando aquela situação ali. Quem controla tudo ali, quem está no rumo dos acontecimentos, é o próprio Senhor Jesus. Pelo contrário, se você olhar bem, você vai ver que Pilatos se encontra ali o quê? Acuado, amedrontado, temeroso, assustado. Ele vê algo em Jesus, algo que ele não pode controlar. A majestade de Jesus nunca brilhou tanto quanto naquelas oportunidades que os homens quiseram julgá-lo. Aí é que se evidenciou a majestade de Cristo, a beleza do seu caráter. Então a primeira coisa que notamos é esse impacto que a grandeza de Jesus estava provocando na pessoa de Pilatos. Jesus realmente é Deus, é o Filho de Deus, é o soberano. Mas depois notamos em segundo lugar que Jesus fala sem rodeio a Pilatos, porque Pilatos o roga dizendo: olha, esse pessoal veio aqui, ele está te acusando de ser o rei dos judeus. Tu és o rei dos judeus? Tu és rei? E ele fala claramente, sem nenhum rodeio: o meu reino não é deste mundo. Não é deste mundo, não é esse reino que você está apressando. Vamos lembrar que Jerusalém era um lugar muito explosivo. Era um lugar que sempre parecia estar sob um barril de pólvora. Qualquer coisa havia ali uma revolta. E nessa época da Páscoa, muito mais, né? Muito mais o clima ficava tenso. Geralmente, os romanos, nessa época, enchiam Jerusalém de soldados para evitar qualquer manifestação, qualquer perturbação pública. Mas o Pilatos foi diferente.
Ele deixou a maior concentração de seus soldados lá em Cesareia, onde ele morava, onde estava a sua casa, o seu palácio. E outro destacamento ele mandou lá para Samaria, para manter a ordem naquele lugar. E em Jerusalém ele tinha apenas uns poucos milhares de soldados, 3.000 no máximo de soldados havia romanos em Jerusalém. Então você pense nessa situação. Se Jesus fosse um revolucionário e quisesse tomar conta de Jerusalém, seria fácil, era só reunir todos os seus seguidores e no instantinho dominariam esses milhares de soldados, pouquíssimos soldados romanos, e tomariam conta da cidade e proclamariam ele rei, humanamente falando. Ele não teria dificuldades em assumir um reino humano. Mas Jesus mostra a Pilatos que essa não era a sua intenção. O reino dele não era deste mundo. Ele não estava ali para lutar com espadas, lanças, soldados. Ele estava ali para conquistar, sim, um reino, mas era seu reino espiritual. E as suas armas não seriam essas espadas, não seriam estas lanças, mas seria com certeza o amor com que ele estaria conquistando o coração dos homens. Então, meus queridos irmãos, este texto nos mostra que Jesus em nenhum momento negou que ele tinha um reino e nem negou que ele era um rei, mas só deixou bem claro que o seu reino não era deste mundo e que o que ele queria conquistar não eram terras, dinheiro, fama. Ele queria conquistar a vida, o coração dos seus seguidores. Ele age com amor. Outra coisa que nos chama a atenção nesse texto, em terceiro lugar, é que também Jesus mostrou claramente por que ele veio a esse mundo. Por que ele estava aqui. E ele, neste contexto aqui, ele diz claramente que ele veio para dar testemunho da verdade. Testemunho da verdade. Mostrar aos homens a verdade de Deus. A verdade acerca de si mesmos. A verdade acerca da vida. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a verdade. Ele, sim, Jesus é a verdade. Quando os semideuses se vão, surgem os verdadeiros deuses, dizem os filósofos. Quando esses deuses humanos caem, um se levanta, que é o Rei dos Reis, Jesus. Havia terminado aqueles dias de adivinhações, prognósticos, crendices, superstições. Agora é o tempo de implementar a verdade de Deus que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Era esse tempo que Jesus falou, esse é o meu reino e eu vim aqui para dar testemunho da verdade. E essa é a minha razão porque muitos têm dificuldades de aceitar Jesus, porque eles não querem se render a esta verdade. E diante desse desafio, o homem tem duas opções, ou ele segue Jesus como sendo a verdade, ou ele então o rejeita. O próprio Jesus falou, quem não é por mim, é contra mim. Não podemos ficar em cima do muro, ou somos a favor, ou somos contra Jesus. Se ele é verdade, devemos segui-lo, devemos abraçar essa verdade, devemos nos colocar diante de Deus. Em quarto lugar, irmãos, é importante também vermos aqui que se destaca a heróica força física de Jesus. O Pilatos, ele queria agradar os judeus. Afinal, ele tinha se dado mal com os judeus, ele tinha ofendido os judeus não gostavam dele. Qualquer coisa poderia fazer uma denúncia dele lá para Tibério Augusto, o imperador chegaria lá e o destituiria do seu cargo, mandaria embora, como aconteceu depois no final, no ano 36, ele foi destituído e mandado para Roma e sumiu da história.
Então ele tentava ali fazer alguma coisa para agradar os judeus. Então ele pensou o que eu poderia fazer. Ah, sim, dar uma boa surra em Jesus publicamente e pronto, todo mundo tá bom. Ele apanhou, foi punido, etc e tal. E então resolveu que iria açoitá-lo assim, publicamente. Quando alguém era açoitado naquele tempo, era um verdadeiro espetáculo. A pessoa era despida, né? E colocada, amarrada em um poste de costas, com as costas, né, nuas, à mercê dos chicotes. Esses chicotes eram feitos de largas cintas de couro e tinham pregadas nela pedaços de ossos afiados, pontiagudos. Então, quando se dava aquela chicotada nas costas daquele que estava sendo punido, arrancava-se pedaços de carne dele. E as suas costas ficavam toda deformada em sangue puro. Então Jesus foi condenado a esse açoite público. Nacos de carne com certeza saíram, machucaram, sangraram. Muitos desses que eram açoitados morriam durante o açoite. Outros desmaiavam. Outros ficavam enlouquecidos. Mas aqui, irmãos, Jesus se mostra totalmente consciente, totalmente lúcido e sofre todo este açoite. Isto provocou em Pilatos um grande impacto, ao ponto dele levar Jesus à multidão e dizer: eis aqui o homem. Eis aqui o homem. Aqui vemos uma dupla tentativa de Pilatos. Mostrar Jesus àquelas pessoas numa lastimável situação. Mostrá-lo assim ferido, machucado, judiado, sangrando, na expectativa de que eles, vendo isso, ficassem contentes, satisfeitos. Pronto, basta, já apanhou, já foi punido, e isso é o suficiente. Ele mostrou aquele ser humano como um trapo, aquele ser humano todo ferido e sangrando. Será que ainda era preciso matar uma pessoa assim? Depois de tudo que aconteceu? Mas também podemos notar aqui na narrativa de João algo que muda só pela leitura mais profunda, percebemos. Era essa palavra que ele usou aqui, eis o homem. Eis o homem. Esta palavra na língua grega, ela tem um tom especial. Ela tem um tom diferente. Hoanthropos, em grego, né? É uma expressão de espanto, de surpresa. Ou seja, quando Pilatos olhou para Jesus, todo ensanguentado, ferido, sangrando, e Jesus ali, lúcido, tranquilo, ele, mas que homem! A maioria não consegue suportar esse castigo. A maioria até desmaia e morre, ficam loucos, e ele suportou tudo isso. Esse homem é um homem diferente. Esse é o homem. Então, quando ele apresentou Jesus à multidão, disse: aqui está o homem. O homem. Ele, com isto, em vez de dizer assim, com desprezo, aqui é o homem, o homem, faça o que quiser com ele, olha aqui, já apanhou. Não, ele não tratou Jesus com desprezo, ou para despertar a piedade, a pena dos judeus, mas ele apresenta Jesus maravilhado, espantado como aquele homem conseguiu suportar tanta coisa. Ele tinha algo especial, alguma coisa que Pilatos precisava descobrir. A palavras que ele então se refere aqui é muito importante, porque esse hoanthropos em grego, no passado se referia ao ser humano, mas depois ela foi evoluindo
para se aplicar ao homem celestial, o homem perfeito, o homem modelo para a humanidade. Então, quando Jesus ele diz, Thunderbolts, este homem, é como se ele tivesse, aqui está um homem modelo, um homem perfeito, esse homem é um homem celestial, é divino, não é um homem comum. É certo, meus queridos irmãos, que podemos falar de Jesus o que quisermos, né? E digamos o que digamos, nós, ao olhar para ele, vamos dizer que é um homem perfeito, é um homem celestial, é um enviado do Pai, que é a ênfase profunda do Evangelho de João. Jesus é um enviado do Pai, ele é o próprio Filho de Deus, ele é também dito que ele é o Filho do homem. Aqui também ele é apresentado como o rei de um reino que não é deste mundo, e aquele que veio trazer a verdade para a nossa humanidade, e que é aquele que a Bíblia diz que ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho, e toda língua confessará nos céus e na terra que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então hoje eu passei assim rapidamente com você, nesse nosso tempo, umas pinceladas sobre Jesus, a sua majestade, o seu impacto sobre as pessoas, a sua firmeza, o seu testemunho, a sua pessoa que sempre causa impacto na vida das pessoas, e causou na vida de Pilatos. Pilatos não ficou indiferente. Ele sentiu que ali havia um homem muito especial, um homem divino. Eis o homem, o homem. Então, meus queridos irmãos, no final dessa escola bíblica dominical, fica para nós o quê? Um desafio. Como você tem visto Jesus? Pilatos, os judeus o viam como um inimigo que tinha que ser crucificado e morto, eliminado. Pilatos o viu como um homem diferente, um homem divino, que ele até lavou as mãos, não queria dizer que se envolveu na morte de Jesus e tentou só com aquela surra livrar ele de uma vez, mas que ainda não se posicionou ao lado de Jesus, ficou em cima do muro. E nós que vimos quem é Jesus, o Rei dos Seis, Senhor dos Senhores, o caminho, a verdade e a vida, aquele que tem o reino e que não é deste mundo, e que veio trazer testemunho da verdade, da qual ele mesmo é o caminho, a verdade e a vida. Como nós vamos reagir? Como judeus? Como Pilatos? Queira Deus que não. Queira Deus que nós possamos neste dia e nesta hora fazer o que diz então a Bíblia ali, dobrar nossos joelhos e confessar que Jesus Cristo é Senhor, Senhor da nossa vida, e que a nossa vida está nas suas mãos e que nós seguimos as suas diretrizes, os seus mandamentos e queremos ser seus seguidores até o fim. Deus permita que essa seja a nossa decisão. Amém? Então vamos fazer uma oração final. Senhor amado e querido Pai, agora eu peço que cada um daqueles que acompanhar essa escola bíblica dominical tome essa decisão de fazer Jesus o Senhor de sua vida. Não deixe que ninguém, ó Pai, aqui nos acompanhando nesse estudo, fique, Pai, naquela situação dos judeus, raivosos, rancorosos contra Jesus, nem tão pouco como Pilatos, que ficou ali indeciso em cima do muro, mas que nos coloquemos ao lado de Jesus, porque quem não é por Jesus é contra ele, e nós queremos ser de Jesus e estar ao seu lado. Nos dê essa graça e nos habilite a tal, em nome de Jesus. Amém e amém. Tenham todos uma ótima, uma feliz, uma abençoada semana. Amanhã é segunda-feira. E se você tem acesso ao Facebook, procure lá Renato e Margarete Gebler e acompanhe o nosso recadinho de início de semana. Sempre uma palavra para você começar a semana bem. Um grande abraço a todos.